Olá, alunos do quinto ano C, aqui é o professor Levi e seguiremos com a nossa videoaula de hoje. Lembrando que hoje é dia 8/9/2020. Antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, gostaria de deixar alguns recados. O primeiro, não se esqueçam de fazer as atividades de educação física e de artes. É muito importante que vocês façam essas atividades, ok? Também não se esqueçam de acessar o Centro de Mídia São Paulo das 15h30 às 17 horas por vários meios de comunicação, através do aplicativo Centro de Mídia São Paulo, através do canal do YouTube do Centro de Mídia São Paulo, ok? Nossa aula de hoje nós iremos fazer uma produção de carta ao leitor na aula de língua portuguesa, tá? Essa produção de carta ao leitor, o tema dela é a importância da coleta de lixo na cidade de São Paulo. Então, qual é a importância da coleta de lixo na nossa cidade? A pergunta que eu deixo para vocês refletirem é: imaginem se a coleta de lixo parar durante um mês. Aonde nós iremos colocar ou depositar o nosso lixo? Certo? Como é que iria ficar se de repente parasse durante um mês ou 2 meses a coleta de lixo? Então, pensem aí como esse serviço é essencial, como que é o funcionamento desse serviço, como é grande a importância dos profissionais dessa área para a nossa vida e para o nosso cotidiano, certo? Alunos de plano pedagógico individual irão formular algumas frases, irão escrever o bilhete e também irão fazer alguns cálculos. Todas essas atividades estarão incluídas no Google Formulário que o professor irá enviar para vocês. Em nossa aula de hoje, dando continuidade em língua portuguesa, nós iremos trabalhar um pouco do que é o discurso direto e do que é o discurso indireto, ok? Então, vou falar aqui sobre o discurso direto. O discurso direto é quando um narrador de uma história está descrevendo uma história e ele dá espaço para o personagem falar. Então, o personagem disse, então tem os 2 pontos, na outra linha, parágrafo, travessão e letra maiúscula, lembrando que o travessão representa a fala desse personagem e tem lá a fala do personagem, tá? Então, toda vez que um texto, um personagem tiver esta fala representada por travessão e o narrador der espaço para que o personagem fale, será um texto direto, tá? Um discurso direto. E professor, o que é um discurso indireto? Um discurso indireto é quando o narrador fala pelos personagens, tá? Então ele está descrevendo o texto e ele diz que encontrou foi na padaria e o atendente da padaria lhe disse que os pães estavam quentes, tá? Então fui comprar alguns pães na padaria, o atendente me disse que os pães estavam quentes, que haviam acabado de sair uma fornada, né, de pães. Então ele falou diretamente, não pausou, não enfatizou essa fala, ele mesmo disse pelo personagem que ele descreveu na frase ou no texto. Então é um discurso indireto, quando o próprio narrador descreve a fala, tá, do personagem. E quando é um discurso direto é quando ele dá ênfase, ou seja, quando ele deixa que o personagem fale, esse espaço para que o personagem fale, tá? O personagem perguntou. Então, na outra linha, parágrafo, letra maiúscula, travessão, e aí o personagem irá fazer uma pergunta. Iremos analisar 2 textos aqui retirados do Ler e Escrever, um texto representando o discurso direto e um outro texto representando o discurso indireto. Irei fazer a leitura e nós iremos fazer a análise desses textos. Então está aí na tela para vocês acompanharem, vou fazer a leitura. Deixe-me, senhora. Que a deixe? Que a deixe por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável. Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça. Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. A agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Então eu deixo a questão para vocês. Esse trecho de um texto, ele é um trecho com discurso direto ou indireto? Vou deixar um tempinho para vocês pensarem aí. Então é isso aí, galera. Acho que vocês acertaram. É isso mesmo.
é um texto com discurso direto, porque aqui está representando a fala diretamente dos personagens, tá? Eles estão dialogando entre si e tem as representações aí através do travessão, que é a fala dos personagens, tá? Agora iremos analisar aí um outro texto. Vamos lá. Estavam nisto quando a costureira chegou à casa da baronesa e a cumprimentou, dizendo bom dia. Não sei se disse que isto se passava em casa de uma baronesa, que tinha a modista ao pé de si, para não andar atrás dela. Chegou a costureira, pediu licença à baronesa, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha e entrou a coser, tá? Então a coser é uma palavra que é difícil que nós escutarmos, é a mesma coisa que costurar, tá? Então ela entrou para costurar, fazer o seu trabalho de costura. Então vejamos aí que nesse texto não tem travessões, mas o personagem falou. Então o narrador aqui, ele falou pelo próprio personagem. Vemos que no trecho aqui, ó, estavam nisto, tá? Vamos ver aqui a primeira frase do texto. Estavam nisto quando a costureira chegou à casa da baronesa e a cumprimentou dizendo bom dia. Então ele disse que a costureira chegou, né? Está falando aqui sobre a fala da personagem, chegou na casa da baronesa, né? Ele cumprimentou dizendo bom dia. Então aqui você já vê que o próprio narrador está falando pelo personagem, tá? Então lembrando aí que no discurso direto, né, o personagem ele tem essa própria fala dele, tá? Descrevendo diretamente através de travessões, tá? O narrador dá espaço para que o personagem fale. E no discurso indireto, né, o próprio narrador fala pelos personagens. Então lembrando que nos quadrinhos, por exemplo, a maioria das vezes são discursos diretos. Toda vez que o personagem estiver falando é um discurso direto, porque o narrador não está ali fazendo intervenções. É o próprio personagem que está falando diretamente. Em vários textos de literatura, né? Nesses textos de literatura, em grande parte deles, em partes do texto, geralmente aí o narrador, né, ele não quer dar esse espaço, ele mesmo pode falar o que um personagem falou, né, durante a escrita do texto, desenvolvimento aí de alguma ação. Ok, galera? Então foi a nossa aula de hoje sobre discurso direto e discurso indireto. Até mais. Tchau, tchau, galera.